Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou continuar falando sobre ansiedade conforme eu prometi no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu o vídeo passado, acessa lá porque eu expliquei o que é ansiedade, quais são as causas da ansiedade, mas no vídeo de hoje, a parte 2, eu vou explicar quais são as 3 formas de você se livrar da ansiedade. Você vai descobrir o que a Bíblia tem a nos ensinar e como a Bíblia nos orienta sobre como nos livrar da ansiedade. Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você será edificado. O mesmo capítulo que fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, é também o que explica o que devemos fazer para nos livrar da ansiedade. E a primeira forma de se livrar da ansiedade é se alegrar em Deus, celebrando a sua bondade. Lá em Filipenses 4:4 está escrito assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A prescrição de Paulo para a ansiedade começa com um chamado à alegria. A forma que Deus está falando conosco nos deixa até meio que sem saída. Primeiro ele fala assim, usando o modo imperativo, no sentido de um pedido mais firme, uma ordem. Alegrem-se. E como se o modo verbal não fosse suficiente, ele tirou a data de expiração desse pedido. Ele fala assim, alegre-se sempre no Senhor. E se não bastasse o modo verbal imperativo, do advérbio de tempo, a palavra sempre, ele ainda repete a ordenança, dá mais uma ênfase, dizendo assim, novamente direi, alegrem-se. Esse versículo é um chamado não a um sentimento, mas uma decisão. É um chamado a uma confiança bem firme que Deus existe, que Ele está no controle e que Ele é bom. Essa é a razão da nossa alegria. E isso não depende da circunstância. Ele continua sendo Deus e continua sendo bom, independente das circunstâncias. Mas como Paulo tinha condições então de dizer tudo isso se ele estava preso? Deus está nos ensinando que a paz está ao nosso alcance, não por falta de problemas, mas por causa da presença dele. E em vez de reclamar por causa do caos do mundo, alegre-se na soberania do Senhor. E a prova disso é que Paulo, mesmo preso, teve condições de se alegrar e de também incentivar, encorajar as pessoas que iriam receber aquela carta a também se alegrarem no Senhor. Se tinha alguém então com motivo para não estar alegre, era Paulo. Olha o entendimento que Paulo teve sobre tudo que ele estava passando. Ele escreveu lá no capítulo 1, aquilo que me aconteceu tem servido para progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente, claro, a todos da guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E isso tudo nos ensina que nós não podemos assumir o controle, porque não cabe a nós essa tarefa. A Bíblia tem uma ideia melhor, e essa ideia, ao invés de buscar o controle total, renuncia ao controle, confiando em Deus. A sua ansiedade diminui à medida que você passa a conhecer mais o seu Pai, mais ao seu Deus. Você não pode dirigir o mundo, mas você pode confiar que Deus, Ele fará isso. Ele dirigirá o mundo, dirigirá a sua vida, dirigirá todas as suas coisas. E essa é a mensagem por trás do alegrem-se no Senhor. Então, da próxima vez que você estiver ansioso pelo futuro, alegre-se na soberania do Senhor. Alegre-se no que Ele já realizou no passado, está realizando no presente, pode realizar no futuro. Alegre-se porque Ele é capaz de fazer o que você não pode. Então encha a sua mente de pensamentos de Deus, porque Ele é o Criador, que é bendito para todo sempre. Ele, a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele é o Rei soberano, absoluto e Senhor supremo de toda a história. Se você está se sentindo angustiado, inquieto, não consegue sentir paz, então alegre-se na soberania do Senhor. Exponha as suas preocupações em oração, em adoração. Coloque as suas preocupações diante do Senhor, porque elas irão desaparecer, porque a ansiedade passa, ela vai embora à medida que a confiança aumenta. Quais são as situações que têm te deixado abatido, triste e ansioso? Poderia a morte levar a nossa alegria? Segundo a palavra de Deus, não, porque Jesus é maior do que a morte. O nosso fracasso poderia levar a nossa alegria? Eu acredito que não, porque Jesus é maior que todas as nossas falhas e os nossos pecados. A doença deveria levar a nossa alegria? Também não, porque Deus prometeu nos curar, seja desse lado da vida ou após a morte. A frustração e os desapontamentos deveriam levar a nossa alegria? Também não deveriam, porque mesmo que os nossos planos possam não funcionar,
Nós sabemos que o plano de Deus funcionará porque Deus é fiel. A segunda forma de se livrar da ansiedade é: apresente os seus pedidos a Deus. Peça ajuda a Deus levando as suas preocupações para Ele através das orações com gratidão e adoração. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, seja pela oração, súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O versículo 5 diz que perto está o Senhor. Se Deus está perto, o que mais você precisa para confiar? Deus está perto daqueles que são seus filhos, daqueles que o buscam, daqueles que querem ter com Ele um relacionamento. Ele não é um Deus distante. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, se o Senhor está perto, não permita a ansiedade tomar conta de você. Se o Senhor está próximo, não tenha preocupação. E justamente por Ele estar perto é que podemos apresentar as nossas preocupações a Deus em forma de orações, de súplicas e de adoração. Apresente o desafio para o seu Pai, para Deus, e peça-lhe ajuda. Deus tem poder para resolver o seu problema? Sim, Ele tem. Ele vai resolver imediatamente no tempo que você quer? Talvez. Pode ser que parte do teste de Deus seja um treinamento de paciência. Mas uma coisa é certa, a calma, ela virá à medida que nos voltarmos para Deus. Então, que possamos preferir a oração ao invés do desespero. Quando perceber a ansiedade surgindo dentro de você, lance essa ansiedade na direção de Cristo. Faça isso de modo específico e na mesma hora, converse com Ele em oração. Fale exatamente os seus sentimentos, exatamente aquilo que está afligindo, exatamente aquilo que está tirando a sua paz e te deixando preocupado. A Bíblia diz em outra passagem: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que este lançar seja a sua primeira resposta à má notícia. Quando você perceber a ansiedade surgindo dentro de você, lance a ansiedade na direção de Cristo. Faça isso de maneira específica, como eu disse, e no mesmo momento, na mesma hora que você está sentindo tudo isso. Então apresente o seu problema a Cristo, leve para Ele as suas necessidades, porque Ele disse na sua palavra que te ajudaria. Lá em Isaías 43:2 diz assim: o Senhor disse que estaria comigo quando atravessasse pelas águas. Em Salmos 23, tão conhecido, lá está escrito que Ele estaria conosco, que Ele nos guiaria pelo vale da sombra e da morte. Em Hebreus capítulo 13 diz que o Senhor nunca nos deixaria e nem nos abandonaria. Então fica claro que o caminho para se livrar da ansiedade precisa ser pavimentado, preparado com oração. No seu dia a dia, tenha menos pensamentos ansiosos e mais pensamentos cheios de oração. À medida que você orar, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. E não se esqueça que o texto também está ensinando que tudo isso devemos fazer com ação de graças, com gratidão. Então, se livrar da ansiedade inclui uma dose de gratidão. Você sabe a diferença do coração ansioso para o coração grato? O coração ansioso diz: Senhor, quem dera eu tivesse isso ou aquilo, eu estaria feliz, eu estaria bem. Mas o coração grato diz assim: meu Deus, o Senhor já me deu tanta coisa, o Senhor me deu isso, aquilo e a outra coisa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. O que você já tem em Cristo é maior do que qualquer coisa que você ainda não tem na sua vida. E a terceira forma de se livrar da ansiedade é: medite em coisas boas. Mantenha os seus pensamentos nas coisas certas, nas coisas de Deus, nas promessas de Deus, trazendo à sua memória sempre aquilo que te dá esperança. Controle os seus pensamentos. Eu não sei se você sabia que você pode escolher aquilo que você pensa. Então, além de tudo que falamos, para se livrar da ansiedade, você vai precisar também ter pensamentos saudáveis. E saudável significa que a sua mente e o coração precisam ser alimentados constantemente pela palavra de Deus. São as coisas de Deus que trazem saúde, trazem paz para a nossa alma. Olha o que Filipenses 4:8 está ensinando. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como eu disse, precisamos alimentar os nossos pensamentos da palavra de Deus para conseguirmos pensar dessa maneira. Precisamos ocupar nossa mente com Cristo. Ele é tudo o que está escrito em Filipenses 4:8. Ele é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável,
de boa fama, excelente e digno de louvor. Pensa no desafio. Nos dias de hoje, como pensar em tudo que for verdadeiro se vivemos em meio a mentiras e fake news? Como pensar naquilo que é correto em meio a tanta corrupção? Como pensar no que é puro em meio a tanta imoralidade? Então, eu quero te encorajar a prestar mais atenção naquilo que você consome, que você assiste, que você lê e que você pensa. E depois de tudo isso que você assistiu nesses 2 vídeos, vem uma promessa de Deus que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que conclui, que encerra, que fecha tudo isso que nós falamos, dizendo assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa não é simplesmente uma paz que vem de Deus, é a própria paz de Deus. Deus transfere a tranquilidade da sua presença para o nosso mundo. Assim, à medida que nos alegramos e celebramos a bondade de Deus, à medida que apresentamos a Deus as nossas necessidades em oração e ação de graças, e à medida que pensamos nas coisas certas, Ele constrói uma fortaleza ao redor do nosso coração e da nossa mente, e então podemos nos tornar livres da ansiedade. E como eu falei sobre as 3 formas de você se livrar da ansiedade, agora eu vou falar rapidinho sobre as 3 formas de você ajudar esse canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal e envie essa mensagem, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Que Deus te abençoe.